Fala moçada do curso de Matemática Básica, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você que está praticando e melhorando a sua matemática básica. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou qualquer outra sugestão de outros assuntos que gostaria de ver por aqui, deixe seu recado que eu retorno sempre que possível. Moçada, também não se esqueça de se inscrever aí no canal, ajude a divulgar essa ideia e também de clicar no sininho para poder receber notificações sobre novas aulas. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada do curso de Matemática Básica, aula de hoje, radiciação, sexta operação matemática. É claro que as operações anteriores estão nas aulas de matemática básica que antecede essa aula de radiciação, são, claro, pré-requisitos para que você possa entender completamente a radiciação. Muito bem, nestas aulas nós vimos as operações de soma, subtração, produto, divisão, potenciação e suas regras, e vimos que à medida que você vai fazendo essas operações, os conjuntos numéricos vão aparecendo. Outra coisa que é importante notar é o seguinte: se você observar as operações, soma e subtração, digamos assim, são operações opostas, inversas, talvez. Produto e divisão, a mesma coisa. E agora nós temos a potenciação e a radiciação vai fazer justamente o inverso da potenciação. Muito bem, como é que começa isso? Primeiramente, pelo símbolo. A radiciação ela tem uma simbologia, que é algo do tipo assim, ó. Como é que você lê isso daqui? Raiz enésima de A. Nessa simbologia, os nomes, mais uma vez, continuam fazendo a diferença. Esse A é chamado de radicando. O símbolo é chamado de radical. E esse valor aqui é o índice. Nós vamos trabalhar, por enquanto, com índices naturais. Mas, na essência, ele pode ser qualquer número dentro da matemática. Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos supor que você tem raiz única de 3, raiz quadrada de 9, raiz cúbica de 8, raiz quarta de 16, raiz quinta de 32 e assim por diante. Repare que o índice único, quadrado, cúbico, raiz quarta, raiz quinta, ele vai de acordo com esse número natural que eu estou colocando por enquanto. Qual o significado disso? Significa o seguinte: raiz única de 3. O que eu estou buscando? Eu estou buscando um número que multiplicado por ele mesmo uma vez dê 3. Esse número é fácil, é o próprio 3. Na verdade, a raiz única de qualquer número é sempre o próprio número. É pouco visto, é verdade, mas existe. Raiz quadrada de 9. O que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 9. Esse número é o 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz cúbica de 8. O que eu estou buscando aqui? Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê como resultado 8. Multiplicado. Repare que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Raiz quarta de 16. Estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dê 16. Esse número também é o 2. Afinal de contas, 2, a quarta, é 16. Raiz quinta de 32. O que eu estou buscando aqui? Um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dê 32, que também é o 2 no caso. Muito bem, então essa é a parte de definição da radiciação. Detalhe importante: raiz única quase não aparece, mas existe, como eu disse. Raiz quadrada é a raiz que mais aparece na matemática. Por esse motivo, essa raiz é a única que você não precisa colocar o índice.
Toda vez que você vê algo do tipo assim, raiz de 9, não tem índice. Tem, sim, senhor, o índice é 2. É porque, por convenção, por ser o índice mais utilizado na matemática, a gente não coloca que é 3. Então, se você pegar, por exemplo, raiz de 25, quanto é o índice? 2. Então, eu estou procurando um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, dê 25. Esse número é 5. E assim por diante. Então, o radical 2, o índice 2, perdão, é o único que não precisa aparecer. Vamos a mais alguns exemplos e algumas situações interessantes. Por exemplo, vamos supor que você tem raiz de 4 e a raiz de menos 4. Ambas, como não tem um índice, são quadradas. Moçada, o que é a raiz de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 4 é 2. Raiz de menos 4. Tem um problema. Observe o seguinte, que 2 vezes 2 é 4 e menos 2 vezes menos 2 também é 4. Eu não tenho dois valores que, multiplicado por eles mesmos 2 vezes, dê um resultado negativo quando o índice é par. Em outras palavras, toda vez que você tem um radicando negativo e o índice é par, essa operação a gente não vai fazê-la por enquanto. Muita gente diz assim, a raiz de número negativo não existe. Veremos em breve que existe sim. São os complexos. Mas deixa isso para um outro momento. Agora, e se ele fosse assim? Observe. Raiz cúbica de menos 8. Moçada, observe que o índice agora é ímpar e o radicando é negativo. Será que existe? Repare, o que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2? Vimos isso lá na potenciação. Menos vezes menos é mais, vezes menos é menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, menos 8. O resultado existe. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. O fato é o seguinte, raiz de números negativos com índice par, você não vai responder por enquanto. Você vai aprender isso mais tarde. Raiz de radicando negativo com índice ímpar, você vai ter a solução. Ok? Outro exemplo. Se você pegar raiz cúbica de menos 27. Repare, o índice é ímpar. O radicando é negativo. Qual é o valor que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, inclusive com sinal, que dá menos 27? Esse resultado é o menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, que vezes menos 3 dá menos 27, então esse radical existe. Ok? Muito bem, moçada, vamos às propriedades da radiciação. Assim como a potenciação, nós tínhamos lá uma série de propriedades, 4 propriedadezinhas, a radiciação também tem as suas. Vamos a elas. A primeira e talvez uma das mais importantes. Se você tiver raiz enésima de a elevado a m, isso pode ser escrito assim, a elevado a m que vai por cima sobre n que vem por baixo. Sempre assim. O expoente do radicando vai em cima na fração, o índice vai embaixo na fração, no denominador. Vamos verificar se isso funciona. Por exemplo, o que é a raiz cúbica de 64? O que eu estou buscando aqui? Um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê 64. Esse número é o 4, afinal de contas, 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Então, o resultado disso aqui, 4. Agora, nós vamos resolver isso de uma outra maneira. Raiz cúbica, o que é 64? Se você fatorar, aprendemos isso lá, 64 é 2 à sexta. Aplica a regra 2 elevado a 6 dividido por 3. Que fica igual a 2, 6 dividido por 3, 2. 2 ao quadrado. E o que é 2 ao quadrado? 4. Bateu. Essa é talvez uma das mais importantes propriedades da radiciação. E lembrando daquela brincadeira do ioiô, desce, sobe, você tem que saber converter isso nisso e isso de volta se for necessário. Vamos a mais alguns exemplos.
Isso significa que se você escrever raiz de 3, olha que interessante. Qual é o expoente aqui? 1. Precisa colocar? Não, mas ele está lá. É 3 elevado a 1. O índice aqui, 2. Como é que eu posso fazer com isso? 3 elevado a meio. E aí, moçada, você começa a perceber uma coisa. Esse número, 3 elevado a meio, nós não temos ele ali ainda. Está começando a surgir um probleminha para poder pensar daqui a pouco. Vamos a mais um exemplo. Se você escrever, por exemplo, raiz cúbica de 25, comece a perceber uma coisa. Eu não vou achar um número inteiro que fazendo a raiz cúbica dê 25. Se você pensar, 2 a terceira é 8, 3 a terceira é 27. Já passou. Ou seja, esse resultado aqui não é um resultado inteiro. Mas eu posso escrever isso como raiz cúbica de 25, que é 5 ao quadrado, e trazer isso de volta. 5 elevado a 2 sobre 3. Esse cara é o mesmo que esse. Importante. Da mesma forma que você tem que saber levar daqui para lá, você tem que saber voltar caso necessário. Por exemplo, vamos supor que você tem 7 elevado a 2 terços. Moçada, potência de expoente fracionário. É esse novo número que está surgindo na sua vida. Volta isso, como é que fica? Raiz, quem está embaixo vai para cima, cúbica, de 7 ao quadrado. Se você quiser, isso pode ser raiz cúbica de 49, sem nenhum problema. Vamos a mais um exemplo aqui. Por exemplo, se você tiver 3 elevado a 2 terços, como é que você pode escrever isso? Você pode escrever como raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é raiz cúbica de 9. E assim por diante. Na apostila, o link está aí na descrição, tem uma lista de exercícios para você treinar isso aí para quem tiver dificuldade. Recomendo fortemente que aqueles que têm dificuldade nessa transição, que faça o máximo possível de exercícios. Lembrando sempre do lema, quanto mais você pratica, melhor você fica. Vamos a mais uma propriedade da radiciação, P2. Vamos supor que você tem raiz de AB, raiz enésima. Ou seja, eu tenho um produto de 2 valores dentro do radicando. Você pode escrever isso como seta de sentido duplo. Ou seja, vai e pode voltar. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. No mesmo índice, N, eu posso colocar 2 radicais separados. Vamos a um exemplo. Vamos supor que você tem raiz quadrada de 4 vezes 9. Pela regra, você pode escrever isso como raiz de 4 vezes raiz de 9. O que é 4 vezes 9? 36. O que é raiz de 4? 2. O que é raiz de 9? 3. O que é raiz de 36? 6. Que é igual a 2 vezes 3, que é 6. Então a regra é perfeitamente possível. Vamos à terceira regra, P3. O que é raiz enésima de A dividido por B? Eu também posso fazer isso como a divisão de 2 radicais independentes, ou seja, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Por exemplo, vamos supor que você tem o seguinte, raiz quadrada de 36 quartos. Posso escrever isso como raiz de 36 sobre raiz de 4. O que é 36 dividido por 4? É 9, que é igual a raiz de 36, 6. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 6 sobre 2, 3. Posso aplicar a regra. Vamos à quarta regra, P4. Se você tiver raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Atenção, moçada. 2 radicandos diferentes, 2 índices diferentes. Todas as anteriores, os índices eram os mesmos. N e N, N e N. Agora, índices diferentes. Você pode mudar o índice.
Fazendo o quê? Uma operação bem simples. Você vai multiplicar esse cara pelo m, ou seja, n vezes m. Na verdade, o mínimo múltiplo comum dos dois. E esse cara por n ao mesmo tempo. Então, ou seja, você inverte. Quando você multiplicar esse cara por m, você vai elevar aqui dentro a m. Então, o a vai elevado a m. E aqui você multiplicou por n, o b vai elevado a m. Complicado, né? A raiz fica n vezes m, radicando de a elevado a m vezes b elevado a m. Vamos supor o seguinte exemplo. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz cúbica de 27. Ora, esse exemplo é fácil, não precisava nem fazer mudança de índice para resolvê-lo. Afinal de contas, a raiz de 4 é 2 e a raiz cúbica de 27 é 3, logo esse resultado tem que ser 6. Mas queremos treinar isso daqui. Então, o que eu faço? Repare que o índice aqui, ele é 2. Então, simplesmente eu faço o seguinte, índice 2, índice 3, o MMC dos dois é 6. Ou seja, basta você multiplicar esse cara por 3 e esse cara por 2. Só que quando eu multiplico por 3, o 4 vai ficar elevado à terceira, o 27 vai ficar elevado ao quadrado. Se você fizer essas contas, você vai ter raiz sexta, 2 vezes 3 é 6, de 4 à terceira, que é 64. Vezes raiz sexta de 27 ao quadrado, que é 729. Moçada, você tem duas opções para fazer essa conta aqui. A primeira, colocar num único radical de índice 6, de 64 vezes 729. Bom, isso dá uma conta alta. Depois você vai ter que fatorar, lembrando disso lá da potenciação. Então não compensa. Faça o seguinte. Raiz sexta, se você fatorar o 64, é 2 a sexta. Se você fatorar o 729, é 3 a sexta. Repare, estou evitando de ficar fazendo conta. Esse é o objetivo da matemática básica. 2 radicandos no mesmo índice, o que eu posso fazer? Raiz sexta de 2 a sexta vezes raiz sexta de 3 a sexta. Dividir em 2 radicais. O que você pode fazer agora? Aplicar a primeira regra, ou seja, 2 elevado a 6 dividido por 6 vezes 3 elevado a 6 dividido por 6. Isso vai ser igual, 6 dividido por 6 é 1, fica 2 elevado à primeira. 6 dividido por 6 é 1, fica 3 elevado à primeira. 2 à primeira é 2, 3 à primeira é 3, 2 vezes 3, 6. O resultado bate. Então a regra é perfeitamente possível. Treine. Muito bem, moçada. As propriedades da radiciação junto com a definição nos propicia até aqui uma série de situações curiosas e interessantes e que você precisa ter o controle para poder prestar um bom vestibular ou um concurso público. Vamos pegar os primeiros números naturais, de 1 até 10. Eu diria para você o seguinte, é obrigação de qualquer aluno que está fazendo provas saber algumas raízes de cor, vamos dizer assim. O ideal seria do 1 até o 20, mas eu coloquei aqui na lousa do 1 até o 10. Observe, 1 ao quadrado é 1, logo a raiz de 1 é 1. 2 ao quadrado é 4, logo a raiz de 4 é 2. E assim por diante, até o 10. 10 ao quadrado é 100, logo a raiz de 100 é 10. Beleza. O que acontece? Repare que nós temos um salto do 1 ao quadrado, que é 1, para 2 ao quadrado, que é 4. Esse salto eu estou colocando ele aqui. De 2 ao quadrado para 3 ao quadrado, a gente vai direto para 9. Então nós temos buracos aqui. Esses buracos são preenchidos pelas raízes não exatas. Por exemplo, se você pegar a raiz de 2, ela não vai dar exato. Repare que a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2. Então, se você tivesse que encaixar o raiz de 2 em algum lugar, ele estaria aqui, ó, raiz de 2. Isso significa que a raiz de 2 vai dar um valor entre 1 e 2, ou seja, ela vai ser 1, alguma coisa, já pensaremos nessa alguma coisa. Outro exemplo, raiz de 13. Observe,
O 13 está entre o 9 e o 16. Então a raiz de 13 está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Ou seja, a raiz de 13 está entre 3 e 4. Então essa raiz ela vai ser 3, alguma coisa. Já já pensamos nessa alguma coisa. Mais um exemplo. Vamos supor que você tenha a raiz de 35. Observe, 35 está entre 25 e 36. Logo, a raiz de 35 está entre 5 e 6, ou seja, ela se encaixa aqui. Ela seria, então, 5, alguma coisa. E faz sentido. Repare que 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36. Está quase lá. Então, é assim que você avalia radicais não exatos. Ok, aprendemos então a encaixar umas raízes não exatas aqui dentro. Mas aí vem um detalhe que é o seguinte. E a raiz de 2, afinal de contas, ela está realmente entre 1 e 2, mas qual seria esse valor? Na verdade, esse valor não vai dar um número inteiro e vai surgir um novo número na sua vida. Alguns séculos atrás, quando não tínhamos luz elétrica, internet, calculadoras, alguém teve a ideia de fazer esse cálculo no braço. E fazer isso no braço é uma tarefinha penosa. Observe, vamos buscar as primeiras 3 casas decimais depois do 1. Você vai começar da seguinte maneira. Veja, a radiciação é o produto de valores iguais. Ela é o inverso da potência, ou seja, começa com 1,1 vezes 1,1. Se você faz essa conta, dá 1,21. Vai para 1,2 vezes 1,2, dá 1,44. Ou seja, você vai fazer esses produtos até o resultado ficar superior a 2. Enquanto ele estiver abaixo de 2, tem que continuar. 1,3 vezes 1,3, 1,69. 1,4 vezes 1,4, 1,96. 1,5 vezes 1,5, 2,25. Passou de 2. Logo, a primeira casa decimal da raiz de 2 é 4. Buscando a próxima casa, eu começo tudo de novo. Então eu começo 1,41 vezes 1,41. Isso vai dar 1,990921. Põe aí na sua calculadora para ver. Vou para 1 vezes 42 vezes 1 vezes 42. Isso vai dar 20164. Repare, eu tenho que seguir até ultrapassar o 2. Por sorte, a segunda operação já ultrapassou. Isso significa então que a próxima casa decimal da raiz de 2 é o 1. Vamos buscar mais uma casa. Mais uma rodada de contas. Observe, eu vou para 1,4111 vezes 1,4111, que dá 1,990921. E assim por diante. 1,414, 1,999. Quando você faz 1,415 vezes 1,415, isso vai para 2,022. Ultrapassou o 2 de novo. Então a próxima casa decimal é o 4. Moçada, essas são as 3 primeiras casas decimais da raiz de 2. De fato, se você colocar na sua calculadora a raiz de 2 e buscar o resultado, você vai encontrar isso daqui. 1,414213,562. Claro que hoje, moçada, fazer isso com o recurso eletrônico é muito fácil. Mas aí nós temos um problema. Se você lembrar da fração 2/3, que era um número racional, vimos isso na aula anterior, isso é 0,6666, nunca mais termina. Se você pegar, por exemplo, a fração 3499, nós fizemos ela nas aulas anteriores, ela é 0,3434, nunca mais termina. Reticências, vai lá para o infinito isso. Você nunca mais termina essa conta. Mas o fato é que eu conseguia fazer uma fração desse número. Moçada, esse número aqui, nós não temos como fazer uma fração dele. Eu precisaria de período, e esse número não tem período. Séculos atrás, alguém fez essa conta a história, com mais ou menos 13 casas decimais depois da vírgula, e não achou repetição. Recentemente teve um cara que fez isso usando computação eletrônica, e ele colocou alguns milhões de algarismos aqui na frente e não achou repetição. Em outras palavras, eu não consigo converter esse número em fração. O que significa isso? Que esse número não está em nenhum desses conjuntos. Se esse número não está em nenhum desses conjuntos,
então eu tenho que criar um novo conjunto. E é assim que funciona. Foi criado para esse número um novo conjunto, e esse conjunto é chamado de irracional. É isso aí, conjunto dos irracionais. Então, moçada, nós estamos agregando aqui um novo conjunto, que é o conjunto dos irracionais. Só que tem um detalhe. Eu consigo fazer 10 meios virar 5. Esse cara eu não consigo fazer ele voltar aqui. Então a seta não vai poder descer. Isso significa que natural é sub do inteiro, que é sub do racional, mas o racional não é sub do irracional. Daqui a pouco, numa próxima aula, você vai ver que eu vou organizar esses números num diagrama e você vai ver que os números irracionais vão estar à parte. Ele não vai ser subconjunto. Os anteriores não são subconjuntos dele. Isso é extremamente importante. Vamos finalmente lembrar do seguinte. Nos racionais, você lembra que a fração 1/5, quando você divide, vira 0,2, e quando você usa a regra da potenciação, fica 5 elevado a menos 1. Em outras palavras, o número racional, ele tinha 3 maneiras de ser escrito. Meio, 0,2 e 5 a menos 1. Só é um bom matemático quem sabe fazer essas conversões de maneira rápida e eficiente. E aí vem um problema. E o irracional? De quantas maneiras ele pode ser escrito? Olha só. Se você pegar a raiz de 8, aplicando a regra da radiciação, você pode dizer que isso é raiz de 2 vezes 4. Que fica raiz de 2 vezes raiz de 4. Raiz de 2 é irracional, raiz de 4 é 2, então isso vira 2 raiz de 2. Beleza. Isso significa dizer também o seguinte: raiz de 8, o 8 é 2 a terceira. Se você aplicar a primeira regra, fica 2 elevado a 3 meios. O 3 fica em cima, o índice 2 vem para baixo. Então, raiz de 8 também é esse cara aqui. Isso significa dizer, moçada, que a raiz de 8 pode ser escrita também de 3 maneiras. Observe. Raiz de 8, 2 raiz de 2 na forma fatorada e 2 elevado a 3 meios. Ou seja, o número irracional, quando não tem raiz exata, ele pode ser escrito também de 3 maneiras, assim como o racional. Cabe a você, quando estiver resolvendo exercícios de matemática, mesma coisa, saber converter um no outro de maneira rápida e eficiente. Beleza? E tem uma outra situação que é muito comum em exercícios de matemática, que é quando você chega num resultado, por exemplo, do tipo assim: 6 sobre raiz de 3. Ou seja, isso é uma fração, numerador, denominador, e nós temos um radical no denominador. É comum racionalizar isso mais por uma questão estética do que uma obrigação. Você pode fazer o seguinte: simplesmente você multiplica pela raiz de 3, divide pela raiz de 3, ou seja, quando eu multiplico esse valor por uma nova fração, em cima e embaixo, com o mesmo denominador, eu não altero o resultado. Quando você resolve isso, fica 6 raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, então isso vai dar 6 raiz de 3, raiz de 9 é 3, o 6 com 3 você pode cortar, isso dá 2 raiz de 3. Então esse cara é o mesmo que esse, numa forma mais, digamos assim, estética de escrever. Existe uma outra situação que é assim, olha, por exemplo, você tem 2 sobre raiz de 3 menos 1, também uma fração com um radical no denominador. Por uma questão estética, você pode dar uma racionalizada nisso daí. Quando você tiver soma aqui embaixo, ou subtração, como é o caso, você vai multiplicar pelo chamado conjugado. Conjugado é você multiplicar pelo seguinte: se é raiz de 3 menos 1, você vai multiplicar por raiz de 3 mais 1 e vai dividir por raiz de 3 mais 1. Olha o que vai acontecer. Vamos colocar um parênteses de proteção aqui. Isso é comum na matemática. Vou manter o 2 aqui na forma fatorada, raiz de 3 mais 1, sobre. Bom, veremos em breve a fatoração, mas aqui você tem uma técnica, que é o seguinte: você vai multiplicar esse cara por esse e você vai fazer o chamado chuveirinho. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1 dá mais raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3.
E menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Esse cara positivo com esse negativo pode cortar. Daqui nós tiramos que isso sobra 2 raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 9 é 3. 3 menos 1 é 2. O 2 com 2 pode cortar. Isso resulta em raiz de 3 mais 1. Então quer dizer que esse cara é o mesmo que esse, numa forma mais simples de escrever o resultado. Muito bem, moçada. Antes da gente fechar, eu quero te mostrar uma coisinha bem interessante que vai te ajudar a resolver várias raízes exatas de números acima de 100, vamos dizer assim. Para isso, eu preciso que você guarde o seguinte. Para essa dica que eu vou te dar, você sempre vai pensar de 10 em 10. O que é 10 ao quadrado? 100. O que é 20 ao quadrado? 400. Repare, 2 vezes 2, porque está ao quadrado, é 4. 0 ao quadrado são 2 zeros. Vamos tentar. 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 2 zeros, 1 zero ao quadrado, 2 zeros, 900. Vamos fazer mais um. Se você tiver 40 ao quadrado, vai comigo. 4 vezes 4, 16. 0 ao quadrado, 2 zeros, 1.600. 70 ao quadrado, vai. 7 vezes 7, 49. 0 ao quadrado, 2 zeros, 4.900. E assim por diante. Se você pegar, por exemplo, 120 ao quadrado, repare, 12 ao quadrado, 144. 0 ao quadrado, vira 2 zeros, 14.400. Você não precisa ficar se torturando para fazer essas contas. Na dica que eu vou dar daqui a pouco, você sempre vai pensar de 10 em 10. Já já te exemplifico. Antes, porém, vem um detalhe importante sobre os números. Mais uma vez, padrões da matemática. A matemática tem alguns padrões que são interessantes. O que é 1 vezes 1? É 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Começa a reparar uma coisa aqui. 9 vezes 9 é 81. Último algarismo, 1. 1 vezes 1 é 1. Algarismo final é 1. 8 vezes 8 é 64. Algarismo final é 4. 2 vezes 2 é 4. Algarismo final é 4. 7 vezes 7 é 49. Algarismo final 9. 3 vezes 3 é 9. Algarismo final 9. 6 vezes 6 é 36. Algarismo final 6. 4 vezes 4 é 16. Algarismo final 6. E o 5 é o único que fica lá no meio. Afinal de contas, 5 elevado a 1 é 5, 5 ao quadrado é 25, 5 à terceira é 125, 5 à quarta é 625. Ou seja, 5 elevado a qualquer potência sempre vai ter algarismo final 5. Fechou? Muito bem. Então repare que 1 e 9, quando você multiplica valores iguais, tem o mesmo final. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você pegue 11 ao quadrado. 11 ao quadrado. Qual que é o algarismo final de 1 vezes 1? Porque quando você faz 11 ao quadrado, você faz 11 vezes 11, lembra? Aí você faz 1 vezes 1. O algarismo final já é esse cara. Ou seja, 11 ao quadrado é 121. Se você pegar 12 ao quadrado, é 144. 2 ao quadrado é 4, o algarismo final é 4. Se você fizer 19 ao quadrado, repare que o final já vai ser 1. De fato, 19 ao quadrado é 361. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Isso vai ser útil aqui. Vamos supor as seguintes raízes. Primeira, 676. Você vai fazer duas observações. Primeira, entre quem e quem ele está aqui, ou seja, de 10 em 10. Repare, 100, 400. 676 está além disso. 400, 900. 676 está aqui no meio, entre 400 e 900. Então a raiz de 676, se ela tiver exata, e ela vai ter exata, evidentemente, porque eu ajustei para isso, ela vai estar entre 20 e 30. Porque 676 está entre 400 e 900. Então ela está aqui. Entre 20 e 30, então ela é 20 alguma coisa. Aí eu vou no algarismo final. Quanto é? 6. O algarismo final é 6, então ou é 4 ou é 6. Isso aqui ou é 24 ou é 26. Aí você vai fazer o seguinte. 676 está mais perto do 900 ou mais perto do 400? Repara que ele está um pouquinho mais perto do 900. Então a raiz é 26. Fechou. Mais um exemplo. Raiz de 1849. Evidentemente, você não precisa ficar fazendo isso lá numa tabela no caderno. Você pode trabalhar mentalmente. É só você pensar o seguinte, olha. 10 ao quadrado 100, 20 ao quadrado 400, 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado 1.600, 50 ao quadrado 2.500, que é 5 vezes 5, 25. Opa, esse cara está entre
40 ao quadrado, que é 1.600, e 50 ao quadrado, que é 2.500. Repare, 1849 está entre esses dois valores. algarismo final, 9. Algarismo final 9 só tem duas possibilidades. 3, 3, 7, 7. Conclusão. Ou isso aqui é 43 ou é 47. Vai lá e verifica. 1849 está mais perto do 2.500 ou está mais perto do 1.600? Está mais perto do 1.600. Conclusão, 43. Logo, a raiz de 1849, 43. Beleza? Moçada, isso é possível pensar sempre que você tem, claro, raízes inteiras. Boa parte dos exercícios de matemática cai em raízes inteiras. Então aproveite a dica. É claro que quando ela não der exata, não vai ter jeito. Mas pelo menos você achou entre quanto e quanto. Aí você vai por aquele método, tentativa e erro, casa após casa, como eu te ensinei, como os caras fizeram há 500 anos atrás. Beleza? Muito bem, moçada, fechamos então mais uma aula, radiciação, aula de hoje. Gostou? Se gostou, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, ajude a divulgar essa ideia, como sempre, não se esqueça, matemática requer resolução de exercícios. O link da apostila está aí na descrição, aproveite para resolver o máximo possível de exercícios. Qualquer dúvida, mande aí um comentário que eu vou respondendo e te ajudando na medida do possível. Beleza? Moçada, grande abraço e até a próxima.